Em 2018 estreou no YouTube a série Cobra Kai, spin-off de Karate Kid, aquela franquia da década de 80, estrelada pelo Ralph Macchio com o Pat Morita, que quem tem pelo menos uns 30 anos aí certamente já assistiu e tem esse filme, essa franquia guardada na memória, né? A série tem a proposta então de expandir aquele universo contando uma nova história, dando sequência àquela história da rivalidade do Daniel LaRusso com o Johnny Lawrence, que é um personagem que surge com um certo destaque no primeiro filme e que depois não aparece mais, né? E ele ganha então uma expansão, o personagem dele ganha muito mais importância e relevância aqui nessa leitura de Cobra Kai. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude You Are Lost. Bom, depois daquela longa introdução que eu fiz ali do que é Cobra Kai, né? Acho que vale falar logo de cara que o grande apelo dessa série, pelo menos pra mim, além da nostalgia, que é o que eu acho que move quem tem a nossa idade e tá vendo Cobra Kai, porque certamente, e a Juliana vai comentar isso também, é uma série que tem um foco no público teen, adolescente, né? Isso aí é inegável, a linguagem da série é muito mais voltada para esse público, mas ela também tem o apelo da nostalgia. Ah, claro, né, gente? A gente tem aí... Eu acho que quem viveu os anos 80, anos 90, tem uma série de filmes que marcaram muito, né, a nossa infância, adolescência, e Karate Kid é um deles. O maior filme Sessão da Tarde, aí, junto com outros, né, que marcou aí a nossa história. Era uma história sobre um garoto que sofria bullying e encontrou na figura do Sr. Miyagi, no Karatê, uma forma, né, de aprender a se defender, aprender princípios ali de honra, E ter autoestima também, também, autoestima, né? E tal. Confiança. E encontrar uma figura paterna, no caso dele também, né? Exatamente, que ele não tinha, vivia com a mãe. Como eu disse, é um filme que todo mundo que tem aí a nossa idade assistiu e lembra. E depois teve uma série de sequências que eu honestamente não recordo, deve ter sido muito ruins. Ah, o segundo filme é legal também. Todos eles têm assim, o seu charme, né? Embora sejam filmes que tem aquele... Assim, tem aquele um pouco daquele chamado guilty pleasure, né? Nenhum deles é um filme, meu Deus, que filme maravilhoso, mas é aquilo, é o sentimento, né? A nostalgia de ser um filme que foi importante pra gente em algum momento da vida da gente. E os personagens, né? Os personagens marcantes. O Sr. Miyagi ali, né? Infelizmente o Pat Morita faleceu em 2011, né? Então ele não pôde fazer parte dessa releitura desse universo, né? Mas o Ralph Macchio tá aí, né? O Ralph Macchio já com seus 40 e poucos anos, e quase 50, eu acho, né? Eu acho que ele tem 60 anos, hein? Já tem 60? Eu acho que ele já tá lá pros 60. Bom, mas tá bem conservado, né? E claro, o Johnny Lawrence, que era o aluno mais proeminente do Cobra Kai, o dojo do John Kreese, né? Que é o grande vilãozão ali do primeiro filme, e que entra ali num conflito com o Daniel LaRusso ali, porque eles estão disputando a atenção da mesma garota, né? O Johnny Lawrence namora a personagem da Elizabeth Shue, e aí ela passa a se interessar pelo Daniel LaRusso, que é um novato no lugar ali, ele passa a sofrer o bullying daquela turma de karatecas ali. Toma muita porrada. E conhece o Sr. Miyagi, né? Que era um vizinho de onde ele morava, que acaba ensinando ele os primeiros passes do mundo do karatê. Só que de uma forma pouco ortodoxa, né? Então ele bota o garoto pra pintar cerca, e cerar o chão. Vai cerar chão. E era maneiro porque a gente via ali que ele estava ensinando técnicas diferentes. E não teve quem não vibrou, né? Com a cena final de luta em que ele faz aquele... e dá uma porrada na cara. E a série começa, né? O legal de Cobra Kai é que ela começa justamente, pega a partir daquele ponto ali, né? Passaram-se ali 30 anos daquele evento ali e tal, os personagens já envelheceram. E o impacto disso na vida das pessoas, né? O Daniel LaRusso virou um cara super bem sucedido financeiramente, ele é dono de uma rede de concessionárias de carro ali, naquela região da Califórnia onde ele mora, né? E vive daquela fama ainda conquistada lá da década de 80. Respeitado na comunidade, todo mundo sabe quem ele é. Tem uma família estabelecida, ele está casado, tem um casal de filhos, né? Uma filha também que tá ali, deve ter uns 15, 16 anos talvez ali, e ela também já fez aulas com o próprio pai também, tem toda aquela mistura ali nesse núcleo familiar dele. E do outro lado, o lado do protagonista, que eu acho que é o protagonista da série. Porque basicamente a história é sobre ele e sobre como ele enfrentou a vida depois daquele fracasso que foi a adolescência dele. Porque ele não só perdeu o título do campeonato, né? Ele era o grande favorito, ele era o campeão anterior, ele
perde o título pro Daniel LaRusso Se decepciona com o sensei de uma forma dele, humilhante, né? E ele acaba sendo humilhado pelo sensei dele, o John Kreese ali, né? Que chega quase a matar o garoto. Não fica com a Ellie, né? A personagem da Elizabeth Ou seja, ele Shue. perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele era um playboy, tinha tudo de bom ali financeiramente, aparentemente, mas o filme não mostra quem é esse personagem. Ele só coloca aquele personagem como antagonista do Daniel LaRusso. Os personagens de Karate Kid eram muito preto e branco, né? Não tinha aquela cara cinzenta ali. E a série, ela explora um pouco isso. Ela consegue mostrar que o Daniel LaRusso não é aquele cara realmente bonzinho o tempo todo. Ele também sabe ser escrotinho em algum momento, sabe? Mole. E o Johnny Lawrence não é o cara babaca o tempo todo. Ele é um cara, de certa forma, até incompreendido em alguns aspectos. Que tá tentando entender ali qual é o caminho dele, o que ele tem que fazer na vida, já entendeu que ele errou, mas não sabe muito bem como é que ele faz pra consertar. E a gente até conhece um pouco por que ele era aquele cara tão babaca, né, na adolescência, né? Ele tinha uma criação, teve uma infância difícil, ele era meio que menosprezado pelo padrasto, né? A mãe também não dava muita atenção para ele, cresceu naquele ambiente com tudo de dinheiro, mas... E ele até fala isso, o personagem fala isso em um momento da primeira temporada, que mas né, eu tinha dinheiro, mas não tinha, às vezes, o mais importante, né? Que é o afeto, o carinho, o cuidado. Família, né? A família. Então, explica um pouco desse personagem, quem é esse personagem e como ele tá nesse momento. Um cara que tá ali com 40 e poucos anos, não conquistou nada, vive num apartamentinho ferrado, num subúrbio lá da área acho que é Los Angeles, né? Onde se passa aquilo ali. E até que ele se muda pro prédio dele o Miguel, um garoto que ele acaba conhecendo, porque ele tá sofrendo bullying também dos alunos da escola, tomando porrada, e meio que ele acaba virando o mentor do garoto, né? Assumindo ali a posição que o Sr. Miyagi tinha com o LaRusso, né? Só que por caminhos tortos, né? Porque ele, ao mesmo tempo... Do jeito dele, ele carrega muito da influência do passado, né? De que, não pode ter perdão, né? Tem que atacar primeiro, não sei o que e tal. Aquela coisa, né? Ele quer ensinar as coisas boas pelos caminhos tortos, né? Mas a grande questão da série é a seguinte, a rivalidade entre o LaRusso e o Johnny continua. E eles agem como dois adolescentes a série toda, tomam decisões bastante equivocadas, né? O Johnny, então, revive o dojo do Cobra Kai, ou seja, reabre a academia, só que dessa vez, ao invés de ter aquele monte de playboyzinho, acaba chegando toda a galera que sofre bullying da escola. Todos os renegados da escola. Todos os perseguidos e renegados vão tentar encontrar no karatê uma forma de se defender. E aí ele acaba estimulando, né, a competitividade, a agressividade. Ele sabe que não é o melhor caminho, porque ele sabe onde é que, quando ele foi... como ele jogou sujo no campeonato que ele perdeu pro LaRusso, ele sabe as consequências disso, então de alguma maneira ele tenta fazer um pouco diferente do que na época dele, só que ele também não sabe muito bem como fazer. E cai na mão dele uma galera bem problemática. E por outro lado, o LaRusso fica todo enciumado e resolve reabrir o dojo dele também. Porque para apimentar essa história, claro, né? Se você viu a série, você já sabe, mas tem a relação paternalista, ela encontra mais reflexo aqui também. Porque se o Johnny vê no garoto ali, no vizinho, no Miguel, um pupilo mais proeminente dele, aquele com quem ele tem mais proximidade, mais afinidade e enxerga mais capacidade do garoto aprender as coisas e se tornar realmente um bom karateca, o LaRusso, por outro lado, ele conhece o Robbie, que por acaso, né, naquele elemento bem novelesco que essa série carrega, ele é filho do Johnny Lawrence, um filho que com quem ele não tinha uma relação saudável, né, porque eles se mantiveram afastados por boa parte da vida do garoto. Então, esse garoto vai virar pupilo do Daniel LaRusso, que é o grande rival do Johnny Lawrence. Então tem mais esse elemento também que é colocado como uma pimentinha nessa trama toda de Cobra Kai, né? E o que não podia faltar numa série teen é romance. Então a filha do LaRusso namora o Miguel, aí depois briga com o Miguel, namora com o Robbie, aí todo mundo briga, e é soco pra todo lado. E o que a gente vê na série é dois adultos agindo como adolescentes e vários adolescentes agindo como psicopatas. Pois é, né? Mas é um reflexo, inclusive, da geração de hoje, né? Que é tudo imediatista, né? Tudo se resolve na base da ignorância, né? Não tem conversa. Ou então, quando você encontra uma pessoa que
Porque tem até um personagem que é o Dimitri, né? Que ele é o personagem mais engraçado da série, inclusive, né? Que ele é um garoto que ele é totalmente avesso à violência, né? Mas ele é um nerd clássico, né? Ele conhece tudo de tudo, da cultura pop e tal. E ele não quer se envolver com aquele mundo, mas todos os amigos dele estão entrando naquele mundo, né? E ele, ao mesmo tempo, tá meio que ele impelido a... Tá, mas pra eu fazer parte do grupinho eu tenho que entrar nisso aí, mas isso não é pra mim. E aí ele... Acaba que ele acaba entrando pra não morrer, né? Porque... Os amigos todos viram praticamente assassinos mirins, né? Então, basicamente, a série é isso. Eu acho que se perde exatamente nisso, porque eu acho bem legal explorar o relacionamento entre os adolescentes, a questão do romance, do namoro. A gente sabe que adolescente é uma coisa chata pra cacete, entendeu? E o karatê, que era pra ser uma coisa que, eu não sei, pelo menos na minha época, pode ter mudado, sabe como é que o mundo muda, né? Mas as artes marciais, elas exatamente indicavam para as crianças problemáticas para aprender a controlar, né, os ímpetos assassinos da adolescência e da infância. E a criança canalizar a energia para uma coisa positiva, aprender a não brigar na rua, né, a fazer isso no tatame, dentro das regras, com respeito. Ali não, aí cria um bando de maluco que sai se soqueando por tudo que é canto da cidade e por qualquer motivo. Então eu acho que a série se perde um pouco aí, entendeu? Eu acho que dá pra ter conflito sem necessariamente os caras ficarem dando golpe de karatê o tempo todo por qualquer coisa, sabe? Olha atravessado, então toma aqui um chute na boca, um soco no estômago, até enquanto um lá quase morre, entendeu? O grande gancho da segunda temporada de Cobra Kai envolve um incidente com um personagem importante, né? Não vou falar exatamente quem é, porque você pode estar assistindo esse vídeo, mas não assistiu ainda a série toda. Então fica aí, é um grande gancho que fica da segunda para a terceira temporada, que já está confirmada, né? Já foi gravada, inclusive, antes da pandemia, né? E aí a série migrou então do YouTube para a Netflix, e que não divulgou ainda quando que vai estrear exatamente a série, só falou que vai ser em 2021, a terceira temporada de Cobra Kai, que, ao contrário da Juliana, é uma série que eu acho bem legal. Tem seus problemas, é óbvio que tem. Eu não acho a série ruim. Eu só acho que ela é problemática nesse sentido. Por exemplo, duas meninas se soqueando por causa de menino. Pra mim isso é completamente fora da... mas aí foi o que eu falei. É o elemento novelesco que tá presente aqui, né? Do início ao fim da série. Eu acho que o karatê, que no filme original a lição era agora virou uma coisa completamente descontrolada. Ok, talvez a próxima temporada vá por um caminho de meia-culpa entre o LaRusso e o Johnny para consertar essa cagada e tentar resgatar essas crianças, se ainda é possível, porque do caminho que eles estão indo logo estão todos em prisões, né, cumprindo pena, porque... Então, assim, o que me incomodou foi isso, porque eu acho que a história original tinha uma lição de moral interessante. Porque eu acho que nesse não tem o Sr. Miyagi na história, né? Não tem dois... Embora o Sr. Miyagi ele esteja presente em vários momentos, assim, menções, referências, né? Mas o LaRusso não aprendeu nada do que o Sr. Miyagi ensinou. O Daniel LaRusso maduro, ele ainda tem um completo idiota. Ele tem muitas inseguranças do adolescente ainda, então... Tipo assim, tudo que o Sr. Miyagi ensinou, ele ensinou pra Mas nada. ao mesmo tempo, eu acho que isso é legal, porque faz um contraponto bom com o personagem do Johnny, porque o Johnny, você fica torcendo pra ele em vários momentos, porque você, porra, o cara é sacaneado, ele tá tentando fazer certo, mas estão sacaneando ele, né? E ao mesmo tempo o LaRusso, você fica, porra, LaRusso, você é babaca, né? Tá vendo que o cara tá aí tentando, mas você tá lá espizinhando o maluco, né? Fazendo ele lembrar do passado o tempo todo, né? Então, cadê aquele cara bonzinho que a gente conheceu na franquia Karate Kid, né? Exatamente. A única pessoa ponderada de toda a série é a esposa do LaRusso, que ainda não se divorciou dele, provavelmente deve estar com pena de dividir o patrimônio, entendeu? Porque não é possível, né? Bom, mas diz aí pra gente se você tá acompanhando Cobra Kai, já viu os 20 episódios que compõem essas duas primeiras temporadas. Qual é a sua opinião sobre a série? Tende a concordar um pouquinho mais com a Juliana? Ou acha que esse aspecto nostálgico da série ainda segura, ainda faz assim a gente nutrir o interesse realmente por continuar acompanhando essa história aí mais pra frente? E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se você sabe de alguém que acompanha Cobra Kai ou que está curioso para acompanhar Cobra Kai. De repente esse papo nosso aqui pode ajudar a pessoa a ficar convencida a ver ou a não ver a série, né? É isso aí, pessoal. Então, se você curtiu, não esqueça de se inscrever e deixar aqui o seu comentário pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.